Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós vamos estar falando de algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Assim que eu terminei de orar no nosso culto de oração na igreja hoje, terça-feira, é a terça-feira do clamor, onde Deus diz para nós: se você me chamar, eu te ouvirei, anunciarei e revelarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a terça-feira é essa terça-feira que nós chamamos pelo nome do Senhor, e Ele nos ouve, nos atende, revela e anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É só através do clamor, é através da oração. Jeremias 33:3 está lá essa palavra. E o Espírito do Senhor colocou no meu coração uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração. E esta palavra já tem ministrado, já tem falado muito no meu coração. Uma das coisas que nos chama a atenção é que o pecado é algo tão sério, mas tão sério, que foi preciso Deus descer do céu para resolver o problema do pecado. E todas as vezes que o pecado se agrava e que Deus vai trazer um juízo por conta do agravamento do pecado, quando a coisa está tão estreita que lá em cima no céu Deus não suporta, Ele desce para resolver a situação. Isso é porque o pecado é muito sério, muito sério. Gênesis 6, o pecado, a orgia, a idolatria, a maldade humana estava tão grande, que Deus falou assim: eu não vou deixar mais o meu espírito na terra com o homem. E recolheu o Espírito de Deus. Mas também quando o homem está pecando obstinadamente, Deus, ele olha para a terra, como certa vez ele olha para a terra, quando todo homem pecou, e Deus olhou para a terra, Deus disse assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da minha glória, ninguém tem parte comigo. Ele vira e diz assim: ó, porque o salário do pecado é a morte. Só que ele diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Interessante que quando lá no Éden, Adão peca, ele esconde de Deus e Deus desce na terra e faz uma pergunta que nós só entendemos no português, porque foi traduzido do hebraico para o português. Deus chega no jardim do Éden pela virada do dia e diz assim: onde estás, Adão? O interessante é entendermos esta palavra, porque quando Deus faz essa pergunta para nós no português, é literalmente onde estás, Adão, mas na língua materna, no hebraico, esta palavra é Deus dizendo para Adão: Adão, apresenta-te, eu sou o Deus
que vejo tudo em secreto e eu sei o que você fez. É Deus dizendo assim: Adão, onde você ou o que você fez com a sua alma? Então Deus chega e diz para Adão assim: Adão, apresenta, porque eu sei de tudo que você fez. E como Deus dizia, e dessa vez ele desce na terra já sabendo tudo que Adão fez, e Adão peca, erra e ele esconde. Mas Deus chega e diz para ele: Adão, apresenta, porque eu sei tudo que você fez. E a palavra, eu estou falando isso aqui só para alertar a seriedade que é o pecado. Mas quando nós reconhecemos pecadores e arrependemos e pedimos Deus perdão, o Senhor vai olhar para nós e dizer assim, ó, depois que ele enxerga você, um pecador arrependido, que reconheceu que necessita dele, ele olha para você e diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é por isso que eu estou falando para vocês acerca dessa seriedade que é o pecado. Ele sentencia o indivíduo à morte, morte física e morte espiritual. Mas nós temos uma palavra em Gênesis, capítulo 18, onde vai aparecer 3 anjos a Abraão, e esses 3 anjos vai chegar para revolucionar a vida de Abraão e de Sara. Então, no capítulo 18 diz, depois apareceu-lhe o anjo, ou apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E ele vai levantar os olhos, e ele vai ver 3 varões que estavam em pé junto a ele. Interessante que o Senhor chega, esses 3 anjos também chegam, e eles chegam e vai fazer promessa para Abraão e para Sara, que daqui 1 ano, naquela mesma época que eles aparecem, a Sara vai estar com a criança nos braços. Ela já adiantada em idade, Abraão também. Ela de dentro do quarto, ela vai rir, e o Senhor, que vem em secreto, que conhece todas as coisas, vê ela rindo e vai perguntar para ela por que Sara está rindo. Aí ela vai dizer assim, não, eu não ri. Ele fala assim, riste. E ele vai fazer essa promessa para Sara, que ela vai ganhar, que ela vai ter um bebê. E depois que ele faz essas promessas, eles vão levantar, os anjos vão se levantar, que estão assentados ali com Abraão, né? E vão olhar para a banda de Sodoma e vão saindo para esses lá, para o lado de Sodoma, e Abraão vai andando junto com eles, vai seguindo junto com ele. E chega um certo ponto que Deus vai anunciar a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, porque o clamor, o pecado de Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor diz que o clamor, eles estavam pecando, é uma orgia tão grande que chega até as narinas de Deus, e Deus desce por causa do pecado para resolver a situação do pecado.
em Sodoma e Gomorra, ele desce. Só que Deus, ele tem os seus remanescentes, e aqui nós vemos Abraão, Ló, o sobrinho de Abraão, ele, devido ser uma pessoa que quer ter tudo para o seu lado, tudo para si, resolve deixar Abraão no meio das pedras e parte para as campinas de Moabe, para Sodoma e Gomorra, porque ali tinha pasto verde, e ele escolhe para poder cuidar de suas ovelhas, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, se ele estiver no meio das pedras, ali no meio das pedras, Deus vai sustentar ele. Abraão levanta, quando os pastores, as ovelhas, tanto de Abraão como de Ló, aumentam, os seus servos também aumentam, eles entram, começa a ter umas desavenças entre os pastores. Então Abraão olha para Ló e fala assim: Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló levanta os olhos e enxerga os campos verdejantes, as campinas de Moabe, Sodoma e Gomorra. E ele fala assim: não, eu vou para ali, porque ali tem pasto verde para as minhas ovelhas. E Abraão falou: então você vai para lá e eu vou ficar para cá. Então Abraão fica no lugar que está seco, que não tem fertilidade de pasto. Mas Abraão tinha aquele que é dono de todas as coisas, o Senhor. Abraão sabia discernir a vontade de Deus. Abraão entendia que onde ele estiver, por ele ser fiel, Deus vai honrá-lo. Então Abraão, ele fica no lugar que é escasso de alimento para suas ovelhas, enquanto Ló parte para as campinas verdejantes de Moabe, para Sodoma e Gomorra. Só que ali onde Abraão fica pode não ter pasto, pode não ter alimento para suas ovelhas, mas Abraão tem aquele que é dono de tudo isso, tem o Senhor. Então ali Deus sustenta Abraão, sustenta os seus servos, sustenta as suas ovelhas, seus gados. E Deus vai ali, honra Abraão. E Deus vira para Abraão e diz assim, Deus vira e diz assim: olha, ocultarei eu a Abraão o que faço, né? E ele vai começar a dar testemunho de Abraão, vai dizer, né, que certamente, sem dúvida nenhuma, né, Abraão, ele vai ser uma grande e poderosa nação. Ele vai dizer que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai estar dizendo que ele tem conhecido Abraão e que Abraão vai ordenar depois dele a sua família, os seus descendentes, os que pela fé creem em Deus, e Abraão é pai da fé, que Abraão vai ordenar e vai ensinar e vai ordenar para que todos possam guardar os caminhos do Senhor, né? Para agirem com justiça e juízo, né? E Deus está dizendo que ele, o Senhor, vai fazer vir sobre Abraão o que acerca dele o Senhor tinha falado, tinha prometido. E o Senhor continua dizendo para Abraão, né? Porquanto, né, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. E Deus diz assim: é por isso que tem multiplicado, e o pecado, né, se tem agravado muito. E Deus diz assim: é por isso que eu desci agora do céu e vim só para ver com efeito
o que tem praticado, o que a população de Sodoma e Gomorra tem praticado, porque o clamor tem chegado, tem subido e tem chegado até Deus. E Deus fala assim: olha, eu vim para ver e saber se realmente está acontecendo tudo isso. Então Deus veio para contemplar, para ver o que estava acontecendo. E quando Deus está falando e está revelando isso a Abraão, porque Deus falou assim: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? De maneira nenhuma, porque Abraão era fiel a Deus, e todos que são fiéis a Deus, Deus não os deixa enganado, Deus revela, Deus mostra, Deus anuncia o que ele vai fazer. Então, depois que Deus fala com Abraão tudo isso, revela a Abraão tudo que ele vai fazer, o motivo dele ter descido, viram, aqueles anjos vão virar, né? A Bíblia chama de varões, né? Os anjos, eles viram o rosto, né? Dali, e vão em direção a Sodoma. E Abraão, ele vai ficar em pé diante da face de Deus. Tem muitos que Deus está manifestando, que Deus está se apresentando com seu poder, com livramento, suprir necessidade. Tem muitos que não reverencia a presença de Deus. Mas o servo fiel a Deus, o servo que valoriza a presença de Deus, ele faz como Abraão. Sodoma e Gomorra pode estar um caos. Se Deus está ali, Abraão está de pé na presença de Deus. Se Deus está presente, ele está de pé clamando a Deus para fazer a vontade dele. Então Abraão, enquanto os varões, os anjos vão em direção a Sodoma para poder cumprir o que Deus tem ordenado acerca de Sodoma e Gomorra, Deus fica ali com Abraão e Abraão fica de pé diante da face do Senhor. E Deus revela que vai destruir Abraão, ou que vai destruir Sodoma. E Abraão, por sua vez, sabendo que o seu sobrinho está lá, Abraão vai clamar não só por Ló, mas Abraão vai clamar pelos homens, pela população de Sodoma. Irmãos, porque quem ama a obra de Deus, ama as almas. Não quer ver almas perecer, não quer ver almas sofrer, não quer ver vidas mergulhadas no pecado, nas drogas, se autodestruindo. Então Abraão vai interceder pelas almas, pelos homens. Então Abraão começa a interceder. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas você vai entender. Depois é só você ler o capítulo 18 de Gênesis. Então, Abraão vai chegar a Deus e vai dizer para Deus assim: destruirá também o justo com o ímpio? Aí Deus vai dizer para Abraão que se tiver lá 50 justos, Deus não vai destruir os 50 justos junto com os ímpios. Abraão ainda continua intercedendo. Ele vai dizer assim: se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir os 45 justos junto com os ímpios? E Deus vai dizer assim: Abraão, se lá tiver 45 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão continua intercedendo. Ele vai dizer: e se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir os 40 justos junto com o ímpio? E o Senhor vai dizer: não faria, ou seja, Deus vai dizer que não destruiria. Se ele achar em Sodoma 50 justos, Deus diz assim: pouparei todo o lugar por amor a eles.
Abraão ainda clama, só recapitulando aqui, dizendo, e se lá tiver 45, 40 justos, aí Deus diz assim, ó, se eu encontrar lá 45 justos, não destruirei. Abraão diz para Deus o seguinte, se o Senhor encontrar lá, se lá tiver 40 justos, Deus vai dizer para assim, se porventura eu achar ali 40, não o farei por amor aos 40, não destruirei Sodoma por amor aos 40. E Abraão ainda segue dizendo, intercedendo ainda. E se lá tiver, porventura lá, achar 30 justos, aí Deus vai dizer para assim, eu não o farei se eu achar lá 30 justos, eu não destruirei se eu achar 30 justos. Abraão ainda vai dizendo, e se 20, e se tiver 20 justos lá? Aí Deus vai dizer para ele assim, se lá tiver 20 justos, Deus vai dizer que também não destruirá por amor aos 20 justos. E aí ele segue dizendo, e se tiver 10? Se tiver 10 justos? Aí Deus diz para ele o seguinte, se tiver 10 justos lá, por amor a esses 10 justos, eu não destruirei Sodoma. O que nos chama a atenção que Abraão está intercedendo pelos homens. Depois que ele intercede pelos 50 justos, 45 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos. E Deus dizendo assim, se eu achar lá 10 justos, eu não destruirei por amor aos 10 justos. Deus diz que poupa todo lugar. Nós não estamos vivendo uma realidade diferente. São poucos os que estão se mantendo justos diante da presença de Deus. Hoje tem muito fingimento, hoje tem muitos justos assim dizendo fingido. Não é justo nada, só tem aparência de justo, são fingidos. E Deus está dando oportunidades, Deus está dando chance para que as pessoas possam reconhecer que está errado, que estão errando e que precisa do perdão de Deus, que precisa consertar diante de Deus. E Deus tem dado chance, mas Deus não tem visto o resultado. Deus não vai descer mais nessa terra. Quando ele vir nos ares, e arrebatar o seu povo, aí a terra vira um caos. No final de tudo, vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai ficar de testemunho para poder todos saberem que o Senhor é justo e que ele quer que o homem seja justo, para ele não ser destruído. Terminando de clamar, de interceder pelos justos, para que Deus não destruísse o justo junto com o ímpio, o Senhor, acabando de falar com Abraão, Abraão torna para o seu lugar, para o seu canto. Mas Abraão intercedeu. Abraão intercedeu pelos homens. E uma das coisas que nos chama muita atenção é que eu e você precisamos ser homens e mulheres de intercessão. E o Espírito de Deus revela a nós nesse momento que
nós precisamos ser intercessores. Nós não podemos abaixar a nossa guarda. Nós não podemos parar, apostatar. Porque senão nem para nós haverá escape. E uma das coisas que Deus está colocando no meu coração agora para dizer para você é que, mesmo se sentindo fraco, continua olhando para o Senhor Jesus. E que possamos entender uma coisa, que ainda enfrentando o que estamos enfrentando, nós devemos interceder, clamar pela vida das pessoas que estão fora da presença de Deus. Como a Bíblia diz, pessoas que estão praticando impiedade, são ímpias, estão praticando impiedade. E às vezes, praticando impiedade, se deixando levar pelos seus próprios prazeres, mas ainda mesmo assim estão de pé por causa do meu e do seu clamor. O Espírito Santo de Deus diz que o meu clamor e o seu clamor é que tem sustentado muitas e muitas e muitas almas de pé. Então por isso você não pode desistir agora. Por isso você não pode parar agora. Por isso você não pode abandonar tudo agora, ainda que você esteja passando por um momento de grande sofrimento, de desespero, mas Deus está dizendo o seguinte, que Ele te escolheu, que Ele te chamou, que Ele conta com você e que precisamos olhar e enxergar que tem muita gente que está se espelhando em você, ainda mesmo fraco, ainda mesmo enfrentando perseguições, calúnia, ainda mesmo passando por momentos de tanta perseguição, de sofrimento e angústia. Deus está dizendo que Ele te sustenta de pé e está te sustentando de pé. Porque se você cair agora, se você parar agora, se você desistir agora, muitas pessoas que espelham em você, que por você estar de pé, por você estar passando o que está passando, é que tem muitas pessoas de pé, porque você está sendo espelho para elas. Você tem sido coluna. Olha o que Deus está me dizendo aqui, que você está sendo coluna para segurar o telhado de muitas, mas de muitas pessoas que você nem imagina. Tem muitas pessoas de pé. Tem muitas pessoas que não suicidaram. Tem muitas pessoas que não foram para as drogas, que não se deixou levar pelas noitadas, balada, pelas bebidas, pelo bel prazer dessa vida por causa da sua vida, por causa da tua persistência. As pessoas olham para você e dizem assim, como é que ele aguenta, como é que ele suporta? Se ele está de pé, passando por tudo que está passando e está de pé firme, eu não vou desistir. Então o Espírito de Deus está dizendo, esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque tem muita gente que está de pé, porque você está de pé. Abraão intercedeu pelos homens, pelo seu sobrinho. E Deus honrou Abraão. Deus poupou a vida de Ló. Menos da sua esposa, da esposa de Ló. Porque a esposa de Ló infringiu o que Deus ordenou para ela. Foge rápido, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló estava com o coração lá em Sodoma. Então, quando ela chega em certa altura, que ela está fugindo de Sodoma, como o coração dela, ela saiu de Sodoma, mas o coração dela ficou lá em Sodoma,
ela vai virar e olhar para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e ela vai ser transformada em uma estátua de sal. Então, meu amado, minha amada, Deus deu uma ordem, fica de pé, não olhe para trás, mas olhe sempre para frente, olhe sempre para Jesus, porque Ele tem te dado força, Ele tem te dado sustento, você está de pé, você está assegurado no Senhor, e muitas pessoas estão seguradas também, está de pé por causa de você. Não deixe o teu coração aprisionado no passado, aprisionado no sofrimento, naqueles que te perseguem. Deus está dizendo que onde estiver o teu coração, onde estiver os seus prazeres, aí também está o teu coração. Então que o seu prazer esteja na lei do Senhor, esteja em Deus, para que o seu coração continue em Deus. Deus tem garantido o teu sustento. Deus tem te sustentado de pé. E através de você estar de pé, é que tem muitas vidas que ainda não morreram. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E assim como Abraão intercedeu pelos homens, entenda que Deus tem te sustentado, para que muitas outras pessoas também não caiam. Através de você, tem vidas que estão de pé. Fica firme. Não abandone a fé. Continue buscando a Deus. Continue firme no Senhor. E Deus vai continuar honrando a sua fé nele. Então, esta palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para poder dizer para você que você é muito especial para Deus, que você tem um grande valor na presença do Senhor e que Ele tem te sustentado. Está dizendo que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus conta com você. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo Mente Vitoriosa.